E aí? O que é uma pessoa inteligente? O que é um aluno inteligente? O que é alguém que tem muita capacidade? Essa questão de inteligência, ela tem 1000 explicações, 1000 detalhes. Até alguns anos atrás nós falávamos em QI, coeficiente de inteligência, algo que podemos conversar num outro momento, numa outra gravação, e que vem lá dos primórdios da Primeira Guerra Mundial ainda, tá? Mas quando a gente traz um pouquinho mais perto, quando a gente traz, por exemplo, lá para os anos 70, anos 80, né, do século 20, a gente já vai ver que o conceito de pessoa inteligente estava muito ligado à memória. E quando a gente ia para dentro da escola, isso então se tornava muito claro. Quem era inteligente? O aluno que decorava a tabuada. O aluno que sabia de cor a conjugação dos verbos em todos os seus tempos. O aluno que sabia o nome completo do ministro da Educação, do ministro da Saúde, do ministro da Agricultura. O aluno que tinha as informações. Alguns então eram chamados de muito inteligentes porque eles eram capazes de olhar para a bandeira e falar de que estado que era ou que país que era aquilo. Tá? Hoje nós sabemos que isso nunca foi sinal de inteligência, isso simplesmente significa sinal de uma boa memória. A questão é, será que essa memória hoje em dia ela é tão necessária assim? Tá? Eu não vou fazer aqui uma apologia ao Google ou à internet, nós simplesmente vamos parar para pensar que quando a gente quer uma informação e não tem certeza, qual o nome daquele artista que fez aquela música? Como é que chama aquele jogador da seleção daquele ano? Ou como é que é aquele personagem da história X? Nós não precisamos saber de cor, não. A gente vai lá, digita e surge. Você fala, mas aí então a pessoa não vai desenvolver a memória. Entenda uma coisa, não há necessidade de você desenvolver tanto assim a memória. O que eu preciso é desenvolver a minha capacidade de fazer ligações entre as informações. Eu preciso ter o conhecimento da matemática, da geografia, do português, da ética, da cidadania e dos valores do dia a dia, para quando alguém traz um problema quer seja um problema escolar, aquele que está na prova, na avaliação, mais tarde no vestibular, mas os problemas do dia a dia, como é que faz para consertar a válvula hidra que está vazando no banheiro da minha casa, para que ele vá atrás da informação, compare com as outras informações que ele tem, as informações que ele trouxe dos anos anteriores da escola, as informações que ele trouxe do pai, da mãe, da própria internet, da televisão, e aí, com a mistura dessas informações, ele tenha, presta atenção nessa palavrinha, ele tenha coragem de usar o conhecimento. Coragem de usar o conhecimento é você se arriscar com o teu conhecimento, inclusive a errar a resposta, inclusive a não atingir o objetivo. Mas percebe? Trabalhar esse conhecimento, no bom sentido da palavra, manipular o conhecimento, porque a partir daí eu não estou simplesmente pensando naquilo que é estático, mas eu estou desenvolvendo esse pensamento. O aluno de hoje, ele tem que estar preparado para um mundo de constante mutação, ele tem que estar preparado para esse mundo com 1000 novidades. Aliás, é muito bacana quando a gente fala assim, o profissional do futuro é aquele que vai exercer uma profissão para resolver problemas que não existem ainda. Isso é muito bacana, apesar de às vezes ser um tanto assustador, né? Tá, eu preciso que o meu aluno não tenha medo de se arriscar no pensamento. Que meu aluno se atire além. E para isso, professor, eu preciso que a minha sala de aula seja um lugar onde as ideias são discutidas. Frase antiga, o melhor aluno não é o que responde tudo, mas é o que pergunta sempre. Às vezes a gente fala, esse que pergunta sempre é um chato. Não. Ele está perguntando, ele quer ir além do óbvio. Ele está buscando alternativas para que a partir dessas alternativas seja possível ele melhorar o mundo em que ele está inserido. A melhor cozinheira não é a que segue a receita que está pronta. A melhor cozinheira é aquela que conhece a receita, olha para os ingredientes da casa, vê que não tem tudo, ou vê que as coisas não estão exatamente como deveriam, e ela começa a falar, eu vou me arriscar aqui. Eu vou mudar um pouquinho o tempero disso, eu vou alterar a dosagem daquilo, eu vou tirar um pouquinho desse doce aqui de determinada comida, e aí nós vamos buscar um novo resultado. Essa cozinheira, ela corre o risco de alguém não gostar muito do sabor, mas ela corre o risco de algumas pessoas falar, caramba, você é genial, você gourmetizou a nossa vida, tá ok? Um grande aluno, ele é aquele que não é escravo da memória. Você se lembra daquele lápis que tinha tabuada inteirinha marcada?
e que a gente ficava sofrendo cada vez que tinha que apontar, porque cada vez que você apontava, você ia perdendo um pedaço da memória, né? Você já não sabia mais. A primeira era fácil, você perdia a tabuada do 1. Mas aí começava a tabuada do 4, do 5, o lápis ia ficando pequenininho, o apontador comendo e você falando, como é que eu vou lembrar essa tabuada? Como é que eu vou lembrar das coisas? A questão do meu aluno hoje não é ele saber de cor como é que faz isso ou aquilo. A questão é como é que eu soluciono problemas. E a minha aula tem que pensar nisso. Sabe desde quando? Lá no ensino infantil. Desafios. Quando eu jogo um desafio para um aluno, eu falo, rapaz, você é bom nisso aqui, hein? Mas você pode ser melhor ainda. Rapaz, menina, gosto muito de ver como é que você cresce. Desafio é chegar para aquele menino que fala, eu não preciso estudar, eu quero ser jogador de futebol. E falar, cara, genial você querer ser jogador de futebol. Se eu tivesse a tua habilidade, até eu queria. Mas presta atenção, hein? Jogador de futebol fala português, fala inglês, fala francês, fala espanhol. Se bobear, vai até para a China. Tem que saber matemática para mexer com o dinheiro, vai ganhar bastante, vai que alguém rouba. Tem que saber ler legal para poder fazer um contrato. Jogador de futebol é aquele que sabe conversar. E se alguém perguntar para você, como é que é o Brasil, como é que é o Rio de Janeiro, você tem que saber explicar como é que é cada lugar. Estude para ser jogador de futebol, estude para ser bailarina, estude para ser modelo, estude para tudo. Mas para isso, vamos dar desafio. Nunca chegue para o seu aluno e fala, vai decorando, você tem que saber igual. O tempo em que o professor exigia a resposta do jeitinho que estava no livro, do jeitinho que ele colocou na antiga lousa, do jeitinho como está na apostila, esse tempo já passou e faz muito tempo. Com exceção de algumas fórmulas que continuam ali intactas, a grande fórmula para resolver o mundo é você ter coragem de usar todo o conhecimento em prol dessa transformação. Nossos alunos não são estáticos, eles vão fazer a grande mudança e a gente vai fazer parte dessa história. O grande professor é aquele que prepara o aluno para ser melhor do que ele mesmo. Até a próxima conversa.